Vamos lá. Bom, o nosso conteúdo da aula de hoje é sobre fila e pilha. A gente vai começar utilizando pilhas, tá certo? Que é um pouco mais fácil de entender. Vamos lá. O que seria uma pilha? Vocês sabem quando a gente tem uma pilha de arquivos, digamos aqui, ó, pilha de arquivos, certo? Que eles estão todos empilhados assim em uma ordem, certo? De certa forma eles estão em uma ordem. Tipo, se eu quiser começar, eu tenho todos esses arquivos e quiser começar a resolver eles, eu tenho que tirar primeiro de cima, vai ser mais fácil, né? Eu tirar primeiro de cima, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? E por aí vai até chegar no que está lá embaixo, porque se eu for começar percorrer todos aqui até quiser um papel no meio, vai ser bem mais complicado de tirar, certo? Vocês entendem aqui a minha associação, porque vai ser mais complicado tirar esses papéis, certo? Da mesma forma é para o computador, tá certo? A gente aprendendo isso, falando para o computador, primeiro tire os papéis de cima, por ordem que eles forem inseridos, vai ser melhor, vai ter uma noção, certo? Mas primeiro, antes de falar isso, eu acabei pulando, certo, pessoal? Eu tenho que falar para vocês sobre estrutura de dados, certo? O que são estrutura de dados? Dados vocês já sabem, né? O que são? São informações que vocês querem. São informações que vocês querem guardar. E essas estruturas, pessoal, elas meio que que definem, certo, um padrãozinho pra gente. Vamos lá. A gente tem vários tipos de estrutura. Estrutura de dados chega a ser até uma cadeira para o segundo semestre, certo? De ciência da computação, segundo semestre, e engenharia da computação também. Agora, engenharia de software é para o terceiro semestre, tá bom? Mas vamos cá. O que são estruturas de dados, certo? A gente pode concluir que as estruturas de dados são as formas de organizar os dados, certo? A gente tem lá todos os nossos dados, digamos que em um array aleatório, em um vetor aleatório. E a gente na estrutura de dados, a gente quer meio que organizar esses arrays. Não necessariamente eu quero que eles estejam em ordem crescente ou decrescente, ou não estejam em ordem, mas eu quero em algum tipo de ordem. E aqui a ordem que a pilha, pelo menos a pilha que ela pede é uma ordem de tempo, sabe? O tempo que elas foram meio que criadas, que essas variáveis foram lidas, tá ok? A gente vai poder fazer algum tipo de ordem, certo? E na fila também e alguns outras estruturas de dados, eles vão fazer algum tipo de ordenação, certo? É, que fique mais fácil, tipo que eu tenho em grafos, ó, eu tenho um grafo aqui, ó, aí para um lado, cada bolinha é um elemento, certo? Aí para a esquerda desse elemento, a gente vai ter elementos menores que ele, e para a direita eu vou ter elementos maiores que ele, mais ou menos assim, tá certo? Grafos, grafos não, mas árvores, isso é árvores, grafos é outra coisa, tá certo? Mas é meio que algum padrão, né? E quando a gente implanta esses padrões, fica um pouquinho mais fácil do computador entender, tá certo? Fica mais fácil a nossa comunicação entre o computador. Por mais que seja um pouquinho mais difícil para a gente entender, tipo assim, se a gente vê esses elementos aleatórios, a gente ia conseguir identificar algum padrão, mas o computador ele não consegue. A gente tem que mostrar algum padrão para ele para facilitar, certo? Senão ele não consegue. O computador é limitado, o computador é burro e a gente tem que facilitar o máximo possível para ele. E as estruturas de dados elas chegam para isso, certo? É alguma forma
de ordenar o nosso código, os nossos dados para o computador poder entender. E a gente aqui, a gente tem alguns tipos de estrutura de dados, como listas. Aí dentro das listas a gente tem a fila, a pilha, que vamos aprender hoje, certo? Temos árvores, que é aquele negócio que eu já falei, certo? Grafos também, que são meio que mapas, e a tabela hash também, certo? Que se funciona como banco de dados, implementação de compiladores e por aí vai, certo? Isso aqui estrutura de banco de dados são meio que isso. Cara, não sei nem te dizer, mas vamos com calma. A tabela hash map, certo? Ela é um pouquinho diferente, certo? Mas é uma estrutura de dados, certo? Mas eu acho que não envolve pilha, não envolve pilha nem filha, não, fila, porque é a aula de hoje, tá certo? Vamos lá. É, deixa eu me lembrar aqui. Isso. Vamos com calma, Nathan. Vamos com calma, certo? Só lembra que estrutura de dados, eu ainda estou na estrutura de dados. É porque eu pulei isso aqui e comecei a falar de pilha, tá certo? Mas não era para não ter falado de pilha ainda, tá ok? Vamos lá. Continuando aqui, certo? A estrutura de dados é um assunto essencial. Se a gente for aqui no URI, tá ok? É, Se a gente for aqui nos nossos problemas, tá aqui, ó, estrutura e bibliotecas. Aí aqui a gente já viu que tem filas, pilhas, ordenação, mapas. Isso tudo são estrutura de dados, que é aquela comunicação que a gente quer fazer com o computador para poder facilitar, né, a vida dele, a gente poder comunicar e por aí vai, manipular esses dados, certo? Ah, sim, são estruturas, sim, certo? Agora elas fazem o tipo de estrutura delas, tá certo? Cada um tem alguma forma de fazer. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho de pilha, tá certo? O que é uma pilha? Como eu já falei, né? Aquelas pilhas de processos, de papel. Se eu quiser, eu vou inserindo elas. Eu insiro, digamos aqui que eu tenho. Deixa eu pegar aqui uma forma, um quadrado aqui. Foi. Eu tenho aqui uma torre, tá certo? Uma torre que eu tenho vários cubos, como se fosse um vetor. Só que esse vetor está na vertical, tá ok? Se eu quiser inserir novos elementos aqui nesse vetor, eu vou inserir aqui em cima, tá certo? Aí, se eu quiser remover um elemento, eu vou remover o que está mais em cima. Por quê? Vai facilitar para o computador entender esse tipo, porque é uma forma de organizar, tá ok? Uma forma de organizar nossas informações, tá certo? E comunicar pro computador, pelo menos, se não é a forma mais eficiente do mundo, mas são várias formas. Cada tipo de estrutura tem uma finalidade, tá certo? E a finalidade aqui da pilha é garantir que esses elementos que foram inseridos por último, eles sejam os primeiros a ser removidos, tá certo? Digamos aqui que eu esteja no emprego, e eu tenho um bug e um software para resolver. Só que o meu chefe, ele é muito mandão e eu tenho que obedecer ele. E eu tava aqui na minha pilha, tá certo? Era um bug para me resolver. Só que o meu chefe mandou ir comprar café no Starbucks. Aí pronto, agora eu coloco aqui comprar café, certo? Na minha pilha. Aí vou comprar o café e deixo o bug aqui pendente, tá certo? Pendente para quando eu conseguir resolver essa tarefa, aí eu passo para a próxima. Assim vai, certo? Essa associação que a gente tem
que a gente tem que passar para o computador, certo? Pelo menos a pilha. É isso que ela quer passar para o computador. Isso, a estrutura de dados é uma forma de organizar os dados. Isso, além de organizar os dados, é passar para o computador, tá certo? Aí os programadores, eles definiram as estruturas de dados, tá certo? Definiram a, a pilha, certo? Definiram a fila e como elas são implementadas. Pronto, elas definiram a pilha para essa ocasião de adicionar tarefas em cima e elas têm a maior prioridade e só fazer o resto depois que eu terminar essa tarefa, tá certo? É a mesma coisa com números. Eu vou adicionando números aqui, ó, números que eu vou recebendo e só vou tirar esses números depois que 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 eles só depois que resolver tudo que está em cima dele, tá certo? Tipo, o primeiro aqui, ó, só vai ser resolvido depois que tudo tiver por cima dele, tá certo? Aí vamos lá. Aí temos a fila também, que a fila é como se fosse uma fila de supermercado. O primeiro cliente que entra nela é o primeiro cliente que vai sair, tá certo? Aí eles ficam lá na fila, é uma forma de organizar também. Aí temos a árvore, como eu falei, é uma forma de organizar os números, certo? É um tipo de ordem, não necessariamente eles estão em um vetor ordenado, tá certo? Mas eles estão meio que em ordem, não tá em ordem pro computador, tá certo? Nem uma ordem em um array, mas a gente entende e faz o computador entender também, certo? É isso, só que é bem superficial, certo? Nathan, não tem essa questão de prioridade porque é a forma como ele é implementado, tá certo? Só que quando os programadores resolveram criar essas estruturas, já foi algo bem mais pensado. Os laços, eles meio que fazem isso, certo? Eles têm a interação, tem um conteúdo lá, tem a comparação que eles têm que fazer, essa ordem. Aí só que é bem superficial mesmo, não se chega a falar que isso é uma estrutura de dados, tá certo? Mas de certa forma é algo para ordenar as funções. E eu acho que eu te respondi, né, Matheus? Porque a diferença que a pilha tem da fila é que a pilha, o último elemento que eu adiciono é o primeiro que vai sair, tá certo? Ela vai ter o último elemento, tem mais prioridade. Na questão da fila, é o primeiro elemento que entrou, ele vai ter mais prioridade. Mas se pudesse acalmar mais um pouquinho, eu vou falar sobre a fila já já, certo? A gente vai só aprender algumas coisinhas aqui, o que é que dá para fazer com a pilha. Desculpa, pessoal, se eu falar filha e pila, viu? É meio que a gente se enrola mesmo nesses conteúdos. Aí a gente vai fazer só uma questãozinha e depois vai pra questão de fila, tá certo? Vamos lá. Se a gente for pesquisar aqui nesse site aqui, ó, o C++, ele tem todas as bibliotecas. Eu acho que vocês já perceberam que eu sempre uso ele, né? Porque eu acho bem legal. A gente tem aqui, ó, vou deixar aqui para vocês olharem. Pronto. Temos aqui containers e temos stack, certo? Aqui a gente tem algumas estruturas de dados, ó. Array é uma estrutura de dados, a degree é outra, list, aí tem o map, a query, que é a fila, que a gente vai aprender, aí tem o set, aí tem o vector também, certo? A gente vai aprender todos eles, tá certo? Mas vamos lá para stack, que seria a nossa pilha. Se vocês quiserem, a gente tem primeiro fazer o include, né? Nesse bits aqui a gente tem todas as bibliotecas, mas se vocês quiserem fazer apenas o include do vector, não,
A pilha é assim, que é o stack, que é a pilha, tá certo? Aí vai funcionar o include. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz vai aqui no site, ó, o método construtor. Como é que se constrói uma pilha, tá certo? Como é que se declara. Aqui tá vendo, ó, dá pra ver, ó. Eu tenho um stack, certo? Que eu quero declarar uma, uma pilha. Tem um tipo, certo? O tipo de dado daquela pilha, se ela vai estacar inteiro, se ela vai estacar char, se é string, o que é, certo? Aí eu tenho o nome, certo? Aqui no caso tem first, mas posso falar qualquer coisa, certo? É o nome da variável. Vamos lá. Tem um stack, aí eu tenho um tipo, certo? Tipo inteiro, vou colocar aqui, tipo inteiro, e eu tenho aqui, vou colocar a pilha, tá certo? Aí eu tenho algumas funções, voltando assim, já está declarado aqui a nossa pilha. Mas aqui a gente tem a função, ó, size, tá certo? Vamos lá. Cout, vou imprimir, deixar um pouquinho maior. Cout, o que eu quero imprimir. Aí eu vou imprimir pilha.size, que é para imprimir o tamanho da nossa pilha, quantos elementos a gente tem nela, tá certo? Pronto. Compilei, executei e até agora a gente tem 0 elementos nessa pilha, tá certo? Vamos começar a inserir elementos. Eu não posso só colocar pilha. Acho que eu posso até fazer assim. Vamos ver se funciona. Pilha na posição 0 recebe 1. Vamos tentar compilar. Ó, não funciona. Ela não tem esse operador, ó. Esse operador aqui do colchete. Como é que a gente vai inserir elementos? Voltando aqui, voltando aqui no nosso site, né? A gente tem aqui as funções empty, que é para testar se a pilha está vazia. Size é o tamanho. O top ele acessa, né, o último elemento. Push, ele insere o elemento. Pronto. A gente descobriu aqui, ó. Pilha.push. Vamos colocar o elemento. Opa. Como está aceitando valores inteiros, vou colocar 1. Vamos lá. Compilei e vou executar. Pronto, 1, mas aqui ele estou retornando um tamanho. Mas se eu estou com tamanho 1, é porque ele conseguiu inserir. Se eu quiser acessar esse elemento, top. Cout, eu vou colocar top. Só que aqui eu vou colocar outro elemento. Vou colocar 5. Certo? Vou executar e vou conseguir acessar o último elemento. E agora, quero adicionar mais um. Pilha.push 10. Vamos ver o que, que ela vai retornar. Em tese, como eu adicionei o 10 por último, né? Foi o último elemento a adicionar. É o elemento que vai estar no topo da minha pilha. Conseguiu inserir e inseriu o 10. Certo? Vocês estão associando, pessoal? Tá tranquilo, né? Dificulta só nas questões, tá certo? Como que usaria o empty? Empty. Vamos lá. Só aqui, ó. Se pilha ponto empty. Aí se a pilha tá vazia, pilha vazia. Às vezes vai funcionar, não foi. Empty, o que é que tá errado? Empty. Por que você não bota o tamanho da pilha igual a 0? Se o tamanho é 0 é porque a pilha tá vazia, né? Tem isso, né, também. Mas é porque já tem pronto. Ah, falta Precisa do. só os parênteses. Eu ia dizer isso. Pilha vazia. Cara, não sei te explicar, mas é porque eu acho que se ele testa se tá vazio aqui, é mais rápido do que testar, fazer isso aqui, ponto size igual a 0.
Porque que ele vai pegar todo o tamanho, tá certo? Aí eu acho que demora para pegar todo o tamanho do que só testar se tá vazio. Esse pillar.empty é valor boolean? É falso ou verdadeiro? Isso. Aí no caso aqui eu só coloco dentro do if, ele vai me retornar true ou false, certo? Entendi. Certo. Valeu. Aí o que é que a gente tem mais aqui? As nossas funções. A gente já viu o construtor, se ela tá vazia, o tamanho, o topo, inserir. Quando a gente insere no topo da pilha. Se em place aqui ele vai construir e vai inserir já elementos, certo? Na medida que a gente vai, quantos elementos a gente quiser, já vai inserindo. E tem um pop, que é um dos principais, que é o apagar, tá certo? Se eu fosse fazer isso com array, seria bem mais complicado, porque vamos lá, só explicar o pop aí eu eu falo mais. Pilha.push, né, que eu quero inserir o valor 5. Aí pilha.push, quero inserir o valor 10. E pilha.pop, certo? Aí eu vou retornar o último elemento. Retornar não, é imprimir. Cout, aí eu tenho pilha.top. Vamos lá. Opa. Compilando aqui, executou. Retornou 5. Vamos lá. Inseriu o elemento, né, no topo da pilha. Aí não tinha nada, ficou 5. Inseriu o elemento no topo da pilha. Em cima do 5 eu inseri o 10. Apaguei o último elemento da pilha. Então apaguei o 10. Voltei, o top ficou lá no 5. Aí imprimi o top, né? Então só isso, bem simples mesmo. Se eu fosse fazer por array, pessoal, um simples array, isso daria muito trabalho. Tipo aqui, ó, é um int vetor, dizer que o vetor tem o tamanho 10. Aí se eu quisesse eu teria que colocar aqui o vetor na posição 0 e teria que ficar guardando o último elemento do vetor, ó. Certo? Por quê? Porque se eu quisesse inserir no topo, certo? Eu teria que colocar no último elemento, depois eu aumentava mais um, tá certo? Se eu quisesse apagar, eu teria que diminuir o último aqui e por aí vai. Aí é bem mais complicado, tá certo? Aí, pessoal, foi um conteúdo assim, pelo menos até aqui foi bem facinho, né? Aí eu deixei uma questão aqui pra vocês, tá certo? Pra vocês fazerem. Eu vou dar um pause pra gente. Vou dar um pause aqui no vídeo, porque quem tiver em casa, né, depois quiser assistir, ele dá o tempo que ele quiser, certo? Vamos lá continuar, pessoal. Voltar a gravação. Como é que a gente vai fazer essa questão, tá certo? Vamos lá descobrir o que. Opa, vamos voltar aqui. Eu tenho que fazer compartilhamento da tela. Às vezes trava, não sei, mas é tudo que a gente sabe, certo? Mas desanime não, que é assim mesmo. Depois só piora. O que é essa questão, certo? O que é que ela quer? Ela quer que a gente encontre a combinação, certo? Desse conjunto de chaves, certo? Que a chave que estiver abrindo, ela encontre o seu par fechando, certo? E que nunca tenha uma chave fechando para trás e uma abrindo para frente, tá certo? Você já botou pra gravar? Isso, eu coloquei para gravar, né? Ok. Aí vamos lá. A questão é basicamente isso. Digamos assim, ó, aqui eu só tenho dois parênteses, certo? Um abrindo aqui, que ele abre no começo, tá certo? E esse que fecha no final. Se eles estivessem invertidos, seria um problema, tá certo? Porque digamos que eu não tenho
Ele estaria fechando o vazio e abrindo aqui para o infinito. É mais ou menos isso, né? Aí seria um erro de compilação. E é o que o nosso programa também quer que apresente um erro, tá certo? Ele quer que a gente consiga identificar nessa string aqui, nessa cadeia de string, se os elementos estão com suas chavezinhas, com cada um com seu par, certo? Vamos lá, pessoal. Primeiro CIN. Vamos voltar aqui. Primeiro CIN. Primeira coisa que eu tenho lá é um inteiro que ele vai me dizer, né, quantas strings eu tenho, certo? Aí eu vou ter que string vet, vou ter n strings, tá certo? E eu tenho um for aqui, aí o int que recebe 0, enquanto i for menor do que n, e mais, e aí aqui eu tenho uma manhãzinha aqui, ó, do getLine para o CIN poder pegar espaços, tá certo? Porque se não tiver, o CIN corta os espaços, tá bom? Aí eu tenho aqui o getLine, ó. GetLine ele pega a linha completa, certo? Pegou aqui a linha completa e eu vou deixar aqui na variável vet na posição i. Pronto, ele vai pegar aquela linha e vai armazenar aqui na vet i. Depois eu vou eu não vou resolver toda a questão aqui, mas eu vou colocar a lógica, tá certo? Aí aqui eu vou deixar esse papel para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. Depois aqui, isso aqui é o mais fácil, né? Que é preencher o meu vetor, né? De strings. Depois eu vou percorrer aqui, ó. Eu tenho um for para percorrer todo o meu as minhas strings, né? Posso colocar um i aqui também, né? Um i que começa em 0, enquanto o i for menor do que n, aí tem um i mais, certo? Aí para percorrer, além disso eu posso ter outro for aqui, ó, outro for assim, ó, um itj, ele começa em 0, que é o primeiro elemento da string, enquanto o j for menor do que vet i ponto length, né? Que é o tamanho da string, né? Tipo assim, se o i for 0, vai ser da primeira string que eu coloquei, certo? Depois eu tenho um j mais. Dessa forma eu vou conseguir percorrer toda a string. Depois, aí eu tenho aqui, ó, vou percorrer, aí eu vou conseguir identificar se o vet e j é igual a ou chave abrindo, faça alguma coisa, ou vet e j foi igual a chave fechando, certo? Vou conseguir fazer isso aqui no meu programa, que vou percorrer todas aquelas strings e vou identificar aqui as nossas chaves, né? Legal, isso aqui é muito legal. E agora o que é que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Vamos lá. O que é que eu vou fazer quando eu encontrar uma chave abrindo? Eu sei que a chave abrindo eu posso fazer aqui, ó, der a ideia. Alguém jogou aqui a ideia, ó. Posso fazer um contuador que conta a entrada de chaves que entra na pilha. Legal. Só que assim, a chave abrindo é o oposto de chave fechando. Vamos colocar aqui, ó, chave abrindo. Vamos colocar assim. Vamos transformar essas chaves em números, certo? Vamos atribuir, como ela está abrindo aqui, ó, vamos atribuir o valor mais 1, certo?
toda vez que eu encontrar essa chave abrindo, vou adicionar o valor mais 1. Se eu tiver 3 chaves abrindo aqui, ó, vou ter mais 3 no total, né? E chave fechando é o oposto. Se eu tenho a chave fechando, como ela está fechando, eu vou colocar ela negativo. Vou colocar menos 1, mas no caso aqui são 3 chaves, né? Vai ficar menos 3. Se eu fosse rodar meu programa, né? Abre 3 aqui, elimina 3 e pronto, vai dar 0 chaves, né? Que é o que eu quero no final. Se eu tiver 0 chaves no final, é porque todas as chaves que eu abri, elas se anularam com as chaves que estavam fechando, tá certo? Da mesma forma, é o contrário, né? Mesmo se eu tiver uma chave aqui, ó, chave fechando aqui e uma abrindo aqui embaixo, ó, a soma total aqui vai ser mais 2 e aqui menos 2. Massa? Por aí vai. Aqui é a lógica mesmo da questão, tá certo? Se eu atribuir dessa forma, eu consigo jogar tudo dentro de uma pilha, tá certo? Porque a pilha é que é o melhor para se guardar esses elementos. Porque eu tenho que ter isso aqui, ó, em mente essa questão. Vamos lá, só para o código que eu fiz, ó. Vamos parar aqui, vamos parar esse código aqui, ó, que é para ler as strings, né? Esse código que vocês podem copiar, tudo mais. E esse código aqui que eu fiz, ó, é o que eu vou adicionando os elementos. Mais um, ó. Aí quando vocês estiverem verificando aqui, ó, eu vou colocar aqui, colocar na minha pilha, ponto push, mais um, certo? E aqui, ó, pilha ponto push, menos um, sem segredos, tá certo? É aqui o que eu tô adicionando, como se eu estivesse adicionando aqui, ó, chave abrindo, chave abrindo, chave fechando, chave abrindo, chave fechando, chave fechando, chave fechando, tá certo? Isso aqui parou aqui, tá ok? A gente tem 3 aqui, falta... Vamos apagar uma dessas chaves, pronto. Então, tem 3 chaves fechando e 3 chaves abrindo, tá certo? Aí eu tô adicionando, né? Igual se eu tivesse lendo aqui, ó, eu tava adicionando mais e menos 1, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, vou adicionei uma chave abrindo na minha pilha, adicionei mais uma, depois eu adicionei uma fechando, tá certo? Depois adicionei mais uma abrindo, mais uma fechando e outra fechando. É a mesma coisa que 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 menos 1 menos 1, certo? No final isso aqui dá 0, tá bom? Minha pilha só armazena esse mais 1 menos 1 aqui, tá certo? Depois eu vou fazer o meu algoritmo para somar esses elementos, tá certo? É aqui, ó, é a minha resposta. Aí eu vou colocar aqui, ó, no final, primeiro aqui eu faço, depois eu explico tudo que tá aqui dentro, esse if aqui, mas é basicamente isso aqui, ó. Eu pego a soma, que ela é igual a, esse é mais igual, né, que é a soma mais pilha ponto topo, topo da pilha, digamos aqui, ó, começa com menos 1, tá certo? Aí a soma começa com 0, né, que é o neutro. Por enquanto eu não tenho nenhuma chave, começa com 0. Aí aqui, ó, o topo dela vai ser o menos 1 aqui, pronto, virou menos 1. Depois, menos 1 de novo, aí você vai virar menos 2. Depois vai ser esse mais 1, opa, voltou aqui, menos 1. É como se eu tivesse mais ou menos isso aqui, ó, ao contrário, ó. Eu tô aqui percorrendo, ó, tô com essa menos 1 aqui. Vou apagar. Eu apago esse abrindo e fechando aqui, ó, porque meio que eles se anulam, certo? Quando eu cheguei aqui, ó, consegui fechar aqui, encontrei um par, apaguei, tá certo? Vou aqui de novo, aí pô, menos 1 aqui de novo, vai ficar menos 2, tá certo? Esses dois aqui, opa, encontrei um par aqui, ó, apago, menos 1 de novo, aí fica menos 1, que é só essa. Encontrei um par aqui de novo, tá certo? Por enquanto esse aqui vai ser o topo da pilha,
tá certo? Digamos que eu tinha aqui, né? Assim, aí, assim, aqui era, eu tô com esse elemento aqui extra, aí esse aqui vai ser, o próximo vai ser o topo da pilha, tá certo? Eu vou delimitar o topo da pilha aqui com vírgula, ó. Topo da pilha aqui, e esse aqui dá -2. Aí depois, ó, topo da pilha vem pra cá, aqui, ó, consigo apagar, porque vai ser mais um menos um, certo? No final fica só o -1. Aí por aqui vai. Ele no final a pilha aqui, ó, vai baixando, vai conseguindo eliminar alguns, certo? E o que elimina eles é essa minha soma aqui, tá certo? E como eles são opostos, eu consigo meio que anular, né, com a soma. Se eu tenho um abrindo com +1 e outro fechando com -1, vou anular quando eu encontrarem dois. Tá certo, pessoal? Vocês conseguiram entender essa primeira parte? Porque dessa primeira parte aqui vai ter só mais um probleminha e a questão vai tá certa, tá ok? Vai responder alguma coisa? Querem que eu repita? Porque antes de eu partir para o outro conteúdo, não conteúdo, né, mas para a segunda parte da questão, é importante que vocês saibam, tenham entendido isso aqui, essa questão aqui do mais e menos e por aí vai. Coloque aí no chat. Entenderam, né? Já que ninguém falou nada é porque entenderam. Vamos lá. E agora, qual é o meu último problema? É que assim, só lembrando aqui, ó, tem a verificação. Se a minha soma não é zero, quer dizer que se todos eles não se anularem, então teve alguma coisa errada. Ou eu tenho mais abrindo do que fechando, ou então sobrou fechando, né? Aí se sobrou, não deu certo não. Tenho que anular a minha questão. Tenho que anular, está errado. Essa resposta está errada. Aí eu jogo aqui, ó, a resposta é falso. Certo? A soma no final tem que permanecer zero. Que é abrindo e fechando aqui, é a mesma coisa que não tem nada. Vamos lá. Só que o problema é esse, pessoal. Se eu começar assim, eu tenho a minha lista aqui normal, né, ó. Tem aqui, tem aqui. Vou colocar aqui. Assim. Eu tenho assim, ó. Pronto, fica melhor de entender. Eu começo com um abrindo, né? Eu obrigatoriamente tenho que começar com abrindo. E obrigatoriamente terminar com um fechando, né? Porque se eu terminar com um abrindo aqui, ó, ninguém nunca vai fechar ele, tá certo? Então, é assim. Se em algum momento a minha soma for maior do que zero, significa o quê? Que eu tenho um abrindo aqui que ele tá sobrando, digamos aqui, ó. Ele pode estar em qualquer lugar do mapa, da nossa pilha. Ele pode estar no final, ó. Se chegar aqui se ele tiver no final, vamos lá. Coloquei aqui, é o topo da pilha, né? Peguei aqui o top, vai somar aqui, soma mais igual, aí tem aqui mais um, né? Que é mais um da chave abrindo. Aí vai ser soma mais igual 0 mais 1, dá 1. E se a soma for maior do que 0, minha resposta vai dar falso. Por quê? Porque não vai ter ninguém depois dele, ninguém antes do topo da pilha aqui, que vai conseguir fechar ele, tá certo? Como ele já é o último elemento, aí deu babau, certo? Se ele tiver lá no começo também sobrando, além de dar o problema aqui, tipo aqui, ó. Eles tem um fechando do nada, certo? Eu não preciso nem verificar esse fechando do nada. Mas eu verifico se ele está fechando nada, mas não tem como verificar, porque para verificar se ele está fechando nada, eu teria que começar a verificar aqui do começo, tá certo? Por isso que eu verifico se ele está abrindo para o nada, tá certo? Porque vamos aqui, no caso aqui ficou -1, né? Ó, vamos lá. Aqui fechou.
tá igual a menos 1. Depois aqui, fechou de novo, menos 2. Abriu, vai ficar mais 1, né? Aí, então mais 1 aqui vai ficar mais 1 menos 2 fica menos 1, certo? Fechou de novo aqui, ó. Vai ficar menos 2, né? Fechou de novo, pronto. Aí esse outro aqui abriu. Se ele abriu, ele vai somar mais 1, né? Aí eu corto eles. Vou de novo pra cá. Fechou. Legal, vai ficar mais 1, certo? Zerou aqui. Fechou. Pronto, vai ficar esse aqui, ó. Ele pegou todos os pares lá. Ficou 0, né? E agora, se eu pegar ele aqui, ó, vai ficar mais 1 no final, né? Que eu tenho 0, vou somar mais 1, vai ficar 1, tá certo? Se eu fosse aqui continuar o meu programa, ele tá aqui, ó, tá fechando. Então vai ser menos 1. Se é 1 menos 1, dá 0, né? E como a soma é 0, a resposta ia ser continuar sendo true, né? Iria anular aqui. E a resposta seria sim, né? Só que não, isso aqui tá errado, ó. Eles não podem ser anulados desse jeito. Por isso que se eu começar abrindo e aqui implica que eu vou ter em algum momento mais um, né? Um número positivo. Aí vai estar errado o problema e eu tenho que tratar esse caso. E eu trato aqui, ó. Se a soma for maior do que 0, né? Em algum momento ela for mais 1, a resposta vai ser falso. E por aqui, quando eu descobrir isso, eu já posso parar o meu while. E pronto, já vou aqui para o resto, certo? Eu dou uma resposta falsa e vou lá. Aí se a resposta for true, né? Que é a mesma coisa, se for igual a true, eu respondo sim, que é porque deu certo, né? O meu programa. Se não, respondo não. Certo, pessoal? Deu para entender? Quem tava com dúvida aí vai conseguir fazer a questão depois? Eu fiquei confuso na parte desse. É a mesma coisa do Abner. Então é isso. Sim, só respondendo aqui primeiro a do Matheus. Matheus, se a soma for diferente de 0, é porque, ó, eu vou ter mais abrindo do que fechando ou mais fechando do que abrindo. Digamos aqui, ó, eu tenho 3 abrindo aqui, né, 2 fechando, tá certo? A soma aqui vai ser menos 1, né? Depois vai ser menos 2, certo? Depois aqui, ó, compensei com abrindo aqui, vai somar mais 1, certo? Foi? Aí fechou aqui, posso excluir, né? Aí aqui vai excluir esse aqui também, vai ficar 0. Aí esse aqui vai pegar o último elemento aqui, né? Aí no caso a soma vai ficar 1. Sobrou 1 aqui, ó. Pronto. Se a soma for diferente de 0, a resposta já pega falso, certo? Aí a diferença é que se eu tivesse um fechando aqui do nada, digamos aqui, se eu tivesse mais fechando do que abrindo, a soma ia ficar menos 1. Aí aqui novamente, a soma é diferente de 0. Não iria entrar nesse caso aqui, ó, que a soma vai ser em algum momento maior do que 0. Vai ser sempre menor do que 0, mas ó, o tamanho dela é diferente. Oi? Não, como esse exemplo aí que eu acabei de te falar, tá certo? Deu pra entender? Vamos lá. Vocês dois tiveram dúvida aqui, né? O Abner e o Augusto, certo? Aqui na parte de ler, né? E de ler e jogar para a pilha. Vamos ver se esse código aqui tá certo. Eu vou colocar um cout. Vou colocar pilha.size, que é o tamanho, né? Ver quantos elementos eu tenho, certo? Stack, o que é que tá errado aqui? Pilha. Stack tá errado.
stack int, pilha, que tá errado. Ah, esqueci aqui, ó. Bits barra stdc mais ponto h. Não é aquele negócio de int entre parênteses antes do vet ponto alguma coisa, não? Acho que é. Isso que provavelmente é. Que o length é long. Valeu. Pronto. Não, mas é porque que antes eu tava importando a biblioteca IOStream, certo? Aí na biblioteca IOStream não tem o stack, que é a nossa pilha. Tá? Vamos lá. Compilou, né? Já compilou aqui, vamos compilar de novo. Vamos executar. Eu vou digitar um aqui que eu vou... Opa! Vai estar meio que bugada essa parte aqui. Porque ele vai pegar um lixo, certo? Vai meio que pegar um lixo. Deixa eu digitar 6, ó. Deu certo, pessoal. Ele só pegou lixo aqui, mas eu acho que assim resolve, ó. Get char. Ele pegou o buffer do teclado, né, do antigo. Vocês lembram, né, como é que funciona? Porque string char dá muito trabalho. Meio que pegou o buffer do teclado, certo? Aí a primeira linha ele já associou aqui. Pronto. Vamos ver. Ó, já deu certo. 4. Vamos lá, deu certo. Se deu certo, vamos explicar aqui pra vocês. Essa primeira linha aqui, como eu tenho um vetor de string, né? Não é nem um vetor de char, é um vetor de string, certo? É mais ou menos como se fosse uma matriz. Como eu tenho cada linha é um string, tava mais ou menos assim, ó, quando eu digitei. A primeira linha eu tenho essa string, certo? Aí se eu tiver, eu poderia ter outra linha com outras coisas e por aí vai, tá certo? Aí como é que ele está interpretando isso? Bom, assim, esse primeiro for eu estou indo de 0 até n. E o que é isso? É a quantidade de linhas que eu tenho, tá certo? Porque ele não escreve tudo em uma só linha. Se a gente for ver aqui, ó, no nosso exemplo, ó, ele diz 6 linhas, aí as 6 linhas ele tem alguma coisa, certo? Ele tem um include aqui, ele tem um vazio, né, que só dá o enter, aqui ele tem um int main, aí ele tem abrindo a chave, né? Aqui tem o printf, aqui tem fechando a chave, tá certo? Então são linhas diferentes. Aí aqui eu estou selecionando a minha linha, beleza? Em cada linha, quando eu coloco VET-I, aí esse VET-I é a mesma coisa do que acessar a minha string, né? Eu coloco VET-I, é a mesma coisa, digamos que VET na posição 0, né? Vai ser essa aqui, se eu deixo só ordenar aqui de novo, ficar mais bonitinho. 0, 1 e 2, né, que são as linhas do vetor, é a mesma coisa que isso aqui, né? Eu vou estar acessando essa string, tá bom? É como se eu tivesse um string, qualquer nome de string, e tivesse esse valor aqui, certo? Vamos lá. Aí depois eu pego o tamanho dela, tá bom? Aí eu vou percorrer essa string elemento por elemento. Eu começo do 0, 1, 2 e 3, tá certo? E eu uso esse for aqui dentro, é o que faz isso. É o for, que é um j que começa do 0, e quanto ele for menor que o tamanho da string, ele vai aumentando, né? Aí cada elemento aqui, ó, o vet é minha string, aí esse j aqui vai ser a posição daquela string.
digamos que seja a posição 0 aqui, depois a posição 1, 2 e 3, certo? Aí, à medida que ele vai percorrendo, ele vai comparando. Se esse elemento aqui, ó, for a chave abrindo, né, eu sei que eu tenho que inserir e colocar mais um aqui, mas no caso é só um, né, não existe esse mais ali não. Meio que existe, mas né, ele é meio que oculto, né, só defino aqui o menos quando é negativo mesmo, certo? Aí tem outra chave abrindo, adiciono mais um, aí tem a chave fechando, menos um, chave fechando de novo, menos um, certo? E é isso. Continuaram com dúvida ainda? Como é que tá? Isso é coisa bem simples, tá certo? Como já é quase 8 horas, se vocês tiverem com dúvida, eu acho que eu tenho. Foi eu que gravei a aula de strings. Ela tá no YouTube, tá certo? Aí vocês dão uma revisada lá, tá bom? Que agora eu já vou para o próximo conteúdo, para o conteúdo de fila. Beleza? Posso continuar, pessoal? Posso já partir para outro conteúdo? Vocês querem uma pausa para beber uma água? Tá com o neurônio pegando fogo aí? Como é que tá? Tá de boa? Tá tranquilo, né? Então eu vou continuar. Vamos lá. Já expliquei aqui, pessoal, ó, como é que funciona a pilha. A pilha eu sei que eu vou inserindo elementos em cima dela, né? Os primeiros elementos que eu na verdade os elementos que estão por cima, né? Que foi os últimos que eu inseri. Eu sei que vão ser os primeiros a saírem, né? E a fila é um pouquinho diferente, porque eu tenho uma fila de pessoas aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui nossa filazinha, vou desenhar aqui, né, como se fosse cada elemento, como se fosse um vetor mesmo. Aí ela meio que segue esse padrãozinho da seta aqui que eu fiz, ó. Eu vou inserindo os elementos, tá certo? Eu insiro aqui e quando eu for remover, ó, eu removo daqui, tá certo? Aqui é para remover e aqui é um mais que é para inserir. Quando eu vou inserindo, só que novamente eu poderia implementar isso aqui usando arrays, certo? Mas como alguns programadores aí de bom coração já implementaram isso aqui pra gente, certo? Pra gente resolver alguns problemas, a gente vai utilizar o método deles que são bem melhores do que a gente poderia fazer, né? De certa forma a gente poderia fazer assim do jeito que eles fazem também, certo? Mas como eles já fizeram, certo? Aí é basicamente isso. Vou inserindo elementos no final da fila e os primeiros que estão aqui na fila, ó, são os que estão há mais tempo, são os primeiros que vão sair. Os que estão há mais tempo lá vão ser os primeiros a sair. Só lembrar de uma fila de supermercado. Você está lá na fila do supermercado, né? Você está com seu carrinho de compra, eu vou fazer artes cênicas, tá? Me garanto, desenhando carrinho de compras, certo? Artes cênicas não tem nada a ver, né? Mas enfim, aí você tá lá com o seu carrinho de compras, aí tá mó tempão segurando seu carrinho, né? Aí você vai só andando, certo? Chegou no caixa, ele vai atender a primeira pessoa que entrou, né? Aí as pessoas que vão chegando vão ficar depois de você. E provavelmente você tá depois de alguém, até chegar no caixa, tá certo? Aí vamos lá. Novamente, pessoal, lá naquele site a gente tem aqui, ó, tem o stack, né? Como eu já falei, o set. Aí temos a Kiwi, né? A Kiwi é a nossa fila de prioridades. Aí a gente demora demora não, a gente declara assim alguns nomes, certo? FIFO significa o que? É first in, first out, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair, que é a fila basicamente, certo? Aí vamos lá, no caso, a Kiwi aqui que a gente tem, a gente pode implementar ela de várias vezes, tá certo?
a gente pode usar essa kiwi aqui como uma pilha, mas utilizem ela como a fila mesmo, tá certo? Não tem muito segredo não, é só a questão aqui dos comandos mesmo, certo? A ordem que vocês vão colocar os comandos. Vou deixar aqui o site para vocês verem, certo? Aí vamos lá. Nosso método construtor. Vamos apagar isso tudo aqui. Vocês querem esses códigos aqui, pessoal? Vocês querem aproveitar esses códigos? Eu deixo aqui. Depois eu mando, tá certo, ô Breno? Eu vou deixar uma pasta. Legal, eu vou deixar uma pasta lá no. Vou deixar um no Drive, tá certo? Eu vou deixar uma pasta e vou colocar todos os arquivos, certo? Aí cada arquivo vai ter lá o nome do seu assunto: pilha, fila, vetor, ordenação, por aí vai, beleza? Eu vou criar aqui outro, né? No documentos, fila.cpp. Tem nosso include. STDC++. Pronto. Como é que a gente declara aqui o nosso construtor? Como é que a gente cria uma fila, uma kiwi? Aqui, ó. Kiwi. Aí o tipo, aí o nome dela. Kiwi. Aí o tipo inteiro e o nome dela. Fila. Certo? Legal. Se eu quiser inserir elementos aqui, ó. Push, inserte elementos. Como é que funciona? Só colocar o push, certo? Fila ponto push. Vou adicionar. Opa! O que eu fiz? Pronto. Vou adicionar um elemento aqui, 11. Vou adicionar mais elementos também. Fila push. Pronto. 15. Testar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Cout. Fila ponto size. Tá funcionando, né? Certo, legal. A gente tem o tamanho 2, tá certo? A gente pode pegar os elementos, olha que legal. A gente pode acessar o elemento que está na frente, né? E o que está lá atrás. Vamos lá. Cout. Aí fila ponto back. Back? É, back. Qual elemento vocês acham que vai sair aqui? Vamos ver se é o 11. É o 15. Deve ser porque assim, a questão de back e front é porque o front é o elemento que está mais perto da saída, né? E o back é o que seria lá no final, tá certo? O front é o que está mais perto da saída. Aí o back é o que está lá, o elemento aqui, ó, que acabou de ser, que ficou atrás de você no carrinho. Vamos lá, continuando. Aí tem o front, né? O próximo elemento. O último elemento, né? Que eu acabei de inserir. Aí tem o pop. Aí o pop ele vai remover o elemento que está lá na frente, né? Se eu colocar aqui, ó, fila.pop, o meu front vai ficar o 15 agora, né? Legal. Como eu removi o 11, né? Aí se eu colocar aqui, ó,
Ok, o 13. É pra ficar o 13, né? Agora, como eu removi o 11, é pra ficar o 13. Vamos ver se ficou o 13. Pronto, tá funcionando a nossa pilha. Do jeito que a gente queria, tá certo? Besteirinha, né, pessoal? Praticamente a mesma coisa da pilha, né? Deu pra acompanhar? A única questão é que a gente vai implementar, né? Foi aquela, né? O que é o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Vamos lá ver o que é o swap. Vai fazer uma troca, né? Deixa eu ver se ele troca, se ele tá trocando só o último elemento. Bar.push. Vamos testar. Então criar aqui, ó, fila 2. Fila 2. Vou inserir aqui, ó, a fila 2 ponto push 1, fila 2 ponto push 2. Aí tenho fila ponto swap fila 2. Aí vou colocar aqui, ó, na fila o front dela, né? Ver o que trocou. Faltou só isso aqui, ó. Acho que dificilmente assim a gente troca, talvez tenha questões, mas eu acho que eu nunca usei assim o swap. Você trocar ter que trocar duas filas. Quando você trabalha com filas, você geralmente trabalha com ela e outro elemento. O que é que eu imprimo aqui? Size, né? É o size. No caso ele... tá certo. O size aqui da fila para ficar com 4 então agora. Não. É porque é o contrário, né? Fila 2 trocou com fila 1. Ou eles trocam apenas de tamanho. Não sei, eu vou responder isso depois, porque a minha cabeça tá quente agora, tá certo? É pra printar a fila 1 ou a fila 2? Cara, aqui não... Ó, aqui ele tem o full push, né? Ele insere o 10, depois insere o 20 e depois insere o 30, certo? Depois aqui no bar ele insere o 111, 222, certo? Ele faz o swap deles dois, certo? A troca. Agora eu quero saber o que é que ele troca. Porque aqui, ó, o size do full, que antes ele tinha 3 elementos, ficou com 2. E o do bar, né, ficou com 3 elementos, né? Então se eu fizer o swap aqui, ó, da na fila com a fila 2 é para ficar deveria ficar 3 elementos, né? E a fila 2, vamos ver, vai ficar com quantos? É para ficar com 3 elementos agora. Ficou, é mais ou menos isso aí. Agora vamos ver qual é o... Quando ele faz a troca, né? Ele joga o que tá aqui, ó. Ele joga lá para o outro... Para o que tá querendo trocar, né? Digamos assim, ele tira desse primeiro aqui e joga lá no segundo. Agora vamos ver qual é que ele tira. Cout frente da fila 1, certo? Vamos ver fila.front e aqui cout frente da
fila 2. Fila 2.front. Se ele jogou lá na frente, né? Onde é que ele jogou? Deve ter jogado lá no final. Droga. Só colocar aqui que não tem nem como ler isso daquele jeito. Ó. Da fila 2 ficou o 11. Ah, ele meio que copiou, né? Ele removeu e jogou. É. Ele troca só o primeiro elemento, digamos assim, o que tá lá na frente. Porque ficou aqui na frente também, ó, na frente da fila 2. Certo? Ah, ele tirou aqui o 15, provavelmente. Ele tirou o 15. O back aqui, ó. Ele tirou o último elemento. E o back aqui também. O back ficou, ó. Da fila 2 ficou o 15. E... Cara, tá bem estranho aqui, porque ele conservou alguns elementos e trocou outros. Mas eu vou te retornar depois, tá certo? Direitinho. Pronto. Aí aqui, pessoal, agora eu tenho uma outra questão aqui pra vocês resolverem, ó. Pelo menos até 8h15, 8h20, tá certo? Pra gente resolver. Coisa rápida. Tá certo? Aí assim, eu vou deixar esse minutinho pra vocês resolverem a questão, tá certo? E daqui a pouco eu volto, pode ser? Gravar. Pronto, vou compartilhar aqui minha tela. E vamos lá. Como é que essa questão funciona? Assim, vocês têm que pensar aqui na ordem. Igual um computador vai pensar, certo? Pensar não, né? Vai executar suas tarefas. Cada tupla aqui, ó, cada par é um jogo, né? Tipo, o primeiro time aqui, ó, fez 4 gols, o segundo time fez 1. É como se o time A fez 4 gols, o time B fez 1, né? Aí, geral, né? Aqui eu tenho todos os placares dos jogos e eu quero saber quem é que foi o campeão apenas com os placares, né? Eu não tenho informação de nenhum time. Aí por aqui vai. Aí eu tenho informação apenas dos jogos, dos resultados. No primeiro jogo aqui, ó, eu sei quem foi que ganhou, quem foi que avançou para a próxima fase. Ó, foi o A, tá certo? Aí por aí vai, tá bom? O que no segundo jogo, ó, foi o B. Foi o B não, foi o C, porque eu tenho as informações, né, dos dois primeiros, né? Aí assim, como é que eu vou fazer isso? É, vamos lá. Alguma coisa aqui para ajudar vocês é definir assim, mais ou menos quem é o time A, né, e o placar dele. Aí eu tenho que fazer essa associação entre time e placar. Aí pra ficar legalzinho, ó, eu tenho a minha estrutura aqui, eu tenho um struct, tá certo? Com o nome dela é time 1. Não posso usar time porque na verdade time aqui é o a time, né? Que seria o tempo aqui. Em C++ isso já existe. Eu coloquei time 1. Aí eu tenho o int, que é o placar, tá certo? O placar eu vou alterar. E eu tenho o char, tá certo? O char que é o nome dele. Aí por aqui vai, ó. A, B, certo? E até o P, certo? Aí como é que funciona? Eu vou eu vou lendo eu vou lendo os nossos resultados, né? Tipo aqui, ó, eu coloco o primeiro placar, né, de um time, certo? Aí é, eu coloco o placar de um time, depois eu coloco o placar de outro time, né, e defino o, o e defino a letra dele, né? E aqui eu consigo fazer a comparação, pessoal. Como
como é, assim, como eles já estão bem definidos, né? Eu faço a comparação deles, como eu jogo aqui, ó, na na minha variável time um, né? Aí eu tenho assim, eu tenho o A, eu tenho o valor do placar dele, tá certo? Então no time B aqui, ó, eu tenho o nome do meu do meu time, né? Eu tenho o placar que ele fez. Eu jogo essas duas informações na na minha fila, tá certo? Posso jogar até mais informações lá dentro também. Vamos lá. Eu faço o time C, fez aqui um gol. E o time D não fez nenhum. Eu jogo aqui. Faço o push, né, do C e o D. Jogo eles no final, né, da minha fila. Aí aqui, ó, eu faço a comparação de 2 por 2. Eu, eu comparo, né, a minha... A minha... Os meus fronts, né? Os dois primeiros eu faço a associação de 2 por 2. É, como assim 2 por 2? Eu tenho aqui 4, tenho 2, 1 e 0. Eu pego esses dois primeiros, tá certo? Aí eu armazeno o primeiro, dou pop nele, né? Apago ele, depois armazeno o segundo em outra variável, né? Aí eu vou pegar o 4 e o 2. Faça a comparação para saber quem vai ser o o quem é que vai avançar para a próxima fase, né? Quem avançar para a próxima fase, aí eu coloco o push nele, ó. Eu jogo ele para a próxima fase. Aí por aqui vai, né? Isso aqui eu faço dentro de um for, né? Um for que ele vai, que pega todos digamos aqui que as oitavas de final, né? Vão ser oito jogos, né? Vai ser 16 placares. Depois 16 vai ser 8. Depois de 8 4. Depois de 4 2. E no final vai ter 1. Eu faço o somatório e vejo assim. Quando eu terminar de inserir aqui, ó. Eu já. Na hora que eu vou fazendo o insert, né? Que isso aqui eu vou fazer no for. Eu já vou jogando. Assim, pessoal, vou falar uma coisa com vocês. Então é isso, pessoal. Aí fica aí. Vou deixar mais questões, certo? Vou resolver essa aqui, eu mando pra vocês. E até a próxima aula, tá bom, pessoal? Boa noite pra todo mundo.